Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre a coleta de escarro para os exames laboratoriais, que é popularmente conhecido como catarro, que significa muco proveniente das inflamações das mucosas. Se a gente for buscar no dicionário o significado da palavra escarro, a gente vai ver que no oásis significa expectoração, né? No sentido de produto. E no dicionário online, a gente vai ver que ele tem como significado a secreção produzida pela expectoração. Que expectoração, nesse mesmo dicionário, significa a eliminação através da tosse das secreções produzidas nos brônquios, na traqueia ou nos pulmões. Então, você deve se perguntar se a saliva, a secreção nasal, ela pode ser coletada para o exame de escarro. A resposta é não. Por mais que o escarro signifique expectoração, para esse tipo de exame, o produto, a secreção expelida, ela deve vir do trato respiratório inferior, ou seja, da árvore brônquica, né? Se não for necessário ser feito nenhum processo invasivo, vai ser mediante uma tosse forçada. Aí você pode estar se perguntando, árvore brônquica, né? Aí vai ter que pegar um pouco lá de anatomia. Então vamos relembrar um pouquinho antes da gente continuar. O trato respiratório inferior é composto pela traqueia, que é formada por anéis incompletos, né, em formato de C. Nós temos ao final dela uma bifurcação, onde é encontrada a carina e ela se divide em brônquio direito e brônquio esquerdo. O pulmão ele é composto pelo lado direito com 3 lóbulos e o lado esquerdo com 2 lóbulos. Aí a árvore brônquica é exatamente toda essa estrutura, todo esse tubo que sofre ramificação e que conduz o ar da traqueia para dentro dos pulmões. E aí dentro dessas ramificações nós temos os bronquíolos e temos também os alvéolos, onde os sacos alveolares, onde se encontram os alvéolos, e é nessas estruturas onde ocorre a hematose, a troca gasosa entre os capilares e os alvéolos, fazendo essa troca de oxigênio e gás carbônico para dentro e fora do nosso organismo. Por isso que quando a gente fala da coleta de escarro, a gente diz que não pode ser oriundo de secreções nasais nem da saliva, porque se a gente tem como definição que a melhor amostra de escarro é aquela proveniente da árvore brônquica, as secreções vindas no nariz e da boca, elas pertencem ao trato respiratório superior, que é composto pela cavidade nasal, a faringe e a laringe. A laringe é essa estrutura localizada no meio do pescoço, que é o famoso palmo de Adão, muito proeminente, né, mais visível nos homens do que nas mulheres, e é formada por cartilagem, articulações e músculo. Trago essas imagens apenas para a gente poder contextualizar, porque é importante a gente pegar o conteúdo que a gente já teve lá nos primeiros anos e a gente conseguir aplicar em alguma coisa nova que vai ajudar a sedimentar, a compreender melhor esse conteúdo novo que a gente está aprendendo. Então, seguindo, a gente viu, aqui eu trago a imagem detalhada, né, da laringe. Como eu falei agora anteriormente, ela é formada por osso, por músculo e cartilagem. E é aqui onde está a epiglote, provavelmente vocês devem ver intercorrências clínicas ou edema de glote, é lá onde também estão localizadas também as cordas vocais. A gente sabe que a aproximação das cordas vocais e a passagem do ar fazem com que elas vibrem, e aí se cria essa variedade de som, né, de tom que a gente tem na voz humana. Quando nós respiramos, as pregas elas permanecem abertas, que é nessa imagem aqui à direita, e permitindo a passagem de ar para o trato respiratório inferior. Quanto aos aspectos físicos da amostra, o escarro ele pode se apresentar como muco purulento, né? uma coisa mais viscosa, mais esbranquiçada, liquefeito que fica um pouco entre a saliva e o muco purulento, não é tão transparente, mas também não é tão esbranquiçado quanto o muco purulento. Temos também o aspecto salivar,
Lembrando que nós vamos falar mais à frente de expectoração induzida, onde a gente faz uma nebulização para ajudar nessa expectoração. Esse escarro ele pode vir com esse aspecto salivar, então é importante a gente sinalizar isso também, para que a gente não faça o descarte dessa amostra achando que ela não é válida para análise por só ter saliva. E também temos o aspecto sanguinolento, que também pode ser considerado como hemoptóica. Assim como no exame de fezes nós vamos precisar de um coletor universal, que também vai ser descartável. A única diferença em relação do exame de fezes é que precisa ser um coletor que tenha pelo menos uma boca de 50 milímetros, né? Considerado como uma boca larga. Ele continua sendo transparente, de tampa de rosca para evitar vazamento. A capacidade, a literatura pede em torno de 35 a 50 ml, mas isso pode variar de uma instituição para outra, tá? Mas isso vem sendo referendado pelo Ministério da Saúde. E que tenha pelo menos 40 milímetros de altura. E é importante sinalizar que, mais uma vez, assim como todos os exames, a identificação ela precisa vir no corpo do pote, né, do frasco coletor, e nunca na tampa. E lembrando que nesse caso do escarro, é importante que essa etiqueta ela não fique fixada na graduação, onde vem marcando os valores de volume que podem ter dentro do frasco, porque isso vai ajudar o nosso cliente a saber quanto de escarro ele ainda precisa colocar para que possa ser levado para o laboratório. Porque para o exame de escarro, o ideal é que se mande 5 a 10 ml, devido à necessidade, às vezes, de repetir o exame. Então, para ficar mais fácil para o cliente, é importante a gente até grifar com uma caneta de retroprojetor os 10 ml para ele ter mais ou menos uma noção se ele conseguiu alcançar o volume necessário ou não para entrega no laboratório. É claro que se por acaso o seu cliente aparecer com uma quantidade menor e ter o aspecto de escarro e não apenas saliva, você vai encaminhar para o laboratório. E mesmo que ele entregue uma secreção com aspecto salivar, é importante, antes de você descartar, comunicar à equipe para saber qual é a conduta frente a esse caso. Ou ele vai coletar novamente lá na hora, ou vai orientar novamente esse cliente, vai fazer uma nova abordagem, vai pedir para que ele colha na manhã seguinte. Apenas para a gente ir a critério de conhecimento, esses frascos de boca larga, eles também têm na versão não estéreo e estéreo. Algumas marcas padronizam a tampa vermelha como uma forma de ser um produto estéreo. Mas o importante para vocês é não se marcarem, né, não se guiarem pela cor, porque existem diversas marcas por aí, diversas cores, e isso pode variar de um fabricante para outro. Apenas uma curiosidade que acho que se aplica nesse conteúdo que a gente está fazendo, você pode estar se perguntando como é que eu vou saber se o frasco é estéreo ou não estéreo. Em geral, o frasco coletor estéreo ele vai vir dentro de uma embalagem fechada, num saquinho hermeticamente fechado, né? E pode vir dentro de uma caixa ou não, depende do fabricante, mas em uma das duas embalagens, seja na primária ou na secundária, vai vir escrito estéreo, esterilização, esterilizado por óxido de etileno, radiação ionizante ou radiação gama. Vocês provavelmente devem ver em cirúrgica que o óxido de etileno é um dos tipos de processo de esterilização que é mais utilizado em materiais hospitalares, principalmente aqueles que não podem ser expostos ao calor ou agentes esterilizantes líquidos. Então, só que por ser de natureza bastante tóxica e também por contribuir na degradação do meio ambiente, atualmente muitas das empresas elas estão modificando a forma de esterilização e estão passando a utilizar a radiação gama. Então, por isso que você podem ver também radiação ionizante, radiação gama como forma de esterilização, substituindo o óxido de etileno. Dentre as formas de coleta de secreções do trato respiratório inferior, nós temos o aspirado transtraqueal, que é feito por uma abertura na traqueia, geralmente é uma punção
feita na traqueia, com seringa e agulha, feita pela equipe médica, e assim você não tem a contaminação do trato respiratório superior nessa coleta. Em geral, a gente colhe, o médico ele colhe o maior volume possível, não necessariamente ele vai conseguir 5 a 10 ml. Nessa coleta já se utiliza o frasco coletor estéreo, não usa o frasco coletor comum. E o tempo de envio é, em geral, 2 horas em temperatura ambiente. É apenas para ter conhecimento, porque por mais que nessa técnica o técnico ele não vá colher diretamente, ele pode participar assessorando, auxiliando um médico durante essa coleta. Então é importante que a gente saiba que ele existe. A outra forma de coleta é o lavado brônquico ou lavado broncoalveolar, que é feito por broncoscopia, onde é inserido um broncofibroscópio através das vias aéreas, seja nariz, seja boca, Se faz uma imagem através do monitor, vocês conseguem ver nessa figura que a gente está apresentando agora, e ele consegue introduzir esse catéter, instila uma solução estéreo através dessa traqueia, desses brônquios, e em seguida aspira. Esse material ele é coletado também em frasco estéreo. O mais comum é que se colha em torno de 5 ml, talvez não consigam injetar mais do que esse volume, mas em geral a literatura fala em 5 ml, e também pode ser transportado em temperatura ambiente, sempre com cuidado, seja nas duas situações, de se manter o frasco virado para cima, evitar para derramar, e o tempo de transporte também em torno de 4 horas. Para a coleta de escarro mediante a expectoração, nós temos o que nós chamamos de escarro espontâneo e o escarro induzido ou coleta por indução. O escarro espontâneo é aquele que vai vir a partir de uma tosse profunda e ele vai conseguir expectorar essa secreção que está acumulada no pulmão, nesse trato respiratório inferior. Essa forma de coleta é a mais utilizada, principalmente no diagnóstico de tuberculose pulmonar, por ser mais fácil de coletar, pela sua riqueza bacilar, e então, em geral, as unidades de saúde, as equipes médicas, elas adotam o escarro de coleta espontânea como um dos exames a serem solicitados quando tem a suspeita. E isso vocês devem ter visto provavelmente em saúde coletiva, quando falou no Programa Nacional de Controle contra a Tuberculose. O escarro induzido, ele é utilizado quando o cliente ele tem dificuldade para conseguir o volume ou a qualidade desse escarro, ele não é o satisfatório. Então, se utiliza um nebulizador ultrassônico, ele tem uma aparência igual de um nebulizador normal. A única coisa que a estrutura, a parte elétrica dele é diferenciada, porque ele faz vibrações ultrassônicas, então significa que são vibrações que vão além da velocidade do som, são bastante rápidas e fazem com que as partículas formadas elas sejam menores e essa névoa ela seja mais fina. Automaticamente você tem um fluxo maior de nebulização e o cliente consegue absorver mais. Então é utilizado esse tipo de nebulizador e não o comum. E para estimular essa expectoração é utilizada uma solução hipertônica, em torno de 5 ml de uma solução de cloreto de sódio de 3 a 5%. Para preparar essa solução é utilizado o cloreto de sódio a 0,9%, que é uma solução isotônica, isso significa que é uma concentração igual do sangue. É importante a gente relembrar esses conceitos. E de cloreto de sódio a 20%, que é uma solução hipertônica, isso significa que ele tem uma concentração acima que a do sangue. Então, para transformar essa solução é utilizado 5 ml de soro fisiológico, mais 0,5 de NaCl a 20%. Em geral, essa nebulização é feita em torno de 5 a 20 minutos, mas uma mediana de 15 minutos já é o suficiente para essa nebulização. Acho interessante a gente relembrar um pouco dessa questão da transformação, porque, mais uma vez, é um conteúdo que a gente consegue aplicar dentro da coleta de escarro.
Lembrando que vocês podem estar se perguntando por que não pegar o cloreto de sódio a 20% e fazer uma diluição. A literatura, eles indicam um soro de água destilada em árvore brônquica porque eles referem à possibilidade da ocorrência de broncoespasmo. Então, por isso que eles fazem a transformação com soro fisiológico e o NaCl a 20% para conseguir essa solução que é em torno de 3 a 5%. Para que se faça a coleta por SCAR induzido, é necessário que tenha uma prescrição médica ou o enfermeiro ele tenha um protocolo na sua unidade que autorize ele a essa prescrição, mas de qualquer forma a gente vai precisar também do técnico de enfermagem presente nessa coleta. Por isso da importância dele saber exatamente como é que se faz a transformação dessa solução, de como é esse procedimento, para que ele possa auxiliar esse cliente da melhor forma possível. Lembrando que a gente vai ter a geração de aerosóis nesse ambiente, então esse local onde vai ser realizada essa nebulização e posteriormente seguida pela coleta desse SCAR, ele precisa ter as condições mínimas de biossegurança e o profissional que estiver acompanhando também precisa estar paramentado de maneira adequada para que não traga risco à sua própria saúde. Uma informação importante é que na coleta por indução é importante registrar essa modalidade de coleta na etiqueta junto com a identificação do cliente, porque o aspecto salivar que a gente mostrou mais nos slides anteriores, ele pode ter uma semelhança muito forte com a salivar. E isso, para quem está recebendo no laboratório, pode ser indicativo dele querer descartar antes mesmo de tentar fazer qualquer tipo de análise. Então, é importante vir essa informação para quem estiver lá responsável pela análise, não descarte de cara esse material. Entre os fatores que auxiliam uma boa análise do descarro é a qualidade e a quantidade de material. Então, orientar bem esse cliente para a forma da coleta é fundamental. Por isso que eu destaco a importância do técnico de enfermagem estar capacitado, saber como são os procedimentos feitos adequadamente para que ele consiga transmitir essas informações de forma clara e simples para os nossos usuários. Seja para ele fazer a coleta lá na unidade ou para ele fazer a coleta em casa pela manhã. Além de fazer a orientação verbal, é importante também simular utilizando o pote, entregar essas orientações por escrito, para que ele possa reler em casa na hora antes do momento da coleta. Mas a gente precisa lembrar que nem todos os nossos clientes eles sabem ler ou têm uma capacidade de interpretação boa. Então, por mais que a gente ofereça um material escrito, eles podem ter dificuldade. Então, por isso a importância da gente fazer a simulação e fazer além da orientação verbal. Dentre as orientações gerais para a coleta de escarro, no dia anterior à coleta é importante incentivar esse cliente a beber pelo menos uns 8 copos de líquido, pelo menos, né? Aqui a gente está falando do cliente adulto, tá? Que criança é um outro parâmetro e outra forma de coleta que não por expectoração, porque a criança em geral ela tende a engolir qualquer coisa que venha na boca, ela tem o hábito de engolir. É nojento, mas é necessário. Necessário não, é o que acontece. Então, a gente está falando da questão de aumento dessa ingesta hídrica no adulto. Então, pelo menos 8 copos na noite anterior. E a possibilidade de dormir sem travesseiro. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande para quem está acostumado a dormir sem travesseiro, mas seria importante que ele dormisse sem travesseiro nessa noite, até mesmo para ajudar no deslocamento dessas secreções e logo ao despertar ele consiga fazer essa expectoração sem grande dificuldade. No dia da coleta, ele vai levantar e vai fazer essa coleta logo ao levantar, antes do café, porque é importante que ele esteja em jejum para que resíduos alimentares não interfiram nessa amostra. É claro que se esse cliente ele não vai fazer uma coleta que seja programada, não é necessário o jejum, mas se ele for fazer uma coleta de SCAR induzido, aí é importante que ele mantenha esse jejum até o momento da coleta lá na unidade. A realização com bochecho ser feita com bastante água, é importante não utilizar nenhum produto de higiene oral. Algumas literaturas falam na questão de escovar apenas com água. Eu faço uma certa
ressalva em relação a isso, porque assim, geralmente quando a gente faz escovação existe um risco muito grande de você fazer alguma lesão na mucosa, e a presença de sangue também pode estar contribuindo, prejudicando, melhor dizendo, essa análise. Então, em geral, eu acho que a orientação com água somente mais importante. Mas em concurso a gente vai seguir o que a literatura de referência do edital está passando, tá? Então sempre tenham essa atenção quando a gente estiver falando com relação a concurso. Ele vai reunir os materiais no local da coleta, né? Vai levar o frasco coletor, um guardanapo para auxiliar, para que eles tenham todos os equipamentos, né? Os utensílios necessários para uma coleta tranquila. Muito importante frisar sempre a lavagem das mãos antes de começar o procedimento. O ideal é que essa coleta seja feita em um lugar aberto e que ele fique sozinho, para não expor nenhuma pessoa durante esse procedimento. Se não for possível ter algum espaço livre, né, ou ar livre, que a coleta seja feita em algum ambiente que deve ser arejado, as portas precisam estar fechadas, as janelas abertas, para que a gente consiga reduzir a concentração dessas partículas, esses aerosóis infectantes no ambiente. E o fato de você manter a porta fechada vai ajudar a direcionar a saída desse ar para fora desse ambiente, né? Então, acho que isso daí é uma orientação importante a ser feita para essa clientela, principalmente que a gente não sabe se os demais membros da família, dependendo da forma que tenha de contato, se eles estão realmente doentes ou não. Então, nessa coleta é importante que a gente faça esse tipo de orientação. Deixar o pote já aberto facilita bastante na hora no momento da coleta. Então, a gente pode orientar ele também a já deixar esse pote em cima de alguma mesa, alguma cadeira, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que ele não deve tocar dentro da tampa, dentro do pote. Por mais que o frasco ele não seja não estéril, nenhum tipo dessa manipulação ela é bem-vinda. Então, o próximo passo que ele vai precisar fazer é expectorar, né? Para conseguir a amostra e conseguir levar para o laboratório. Há quem ache que expectorar é fácil, mas não é, né? Então, existem algumas orientações técnicas que podem auxiliar esse cliente a ele conseguir fazer uma expectoração com qualidade e quantidade, lembrando que a gente precisa em torno de 5 a 10 ml de escarro para ser encaminhado para o laboratório. Então, o que você vai orientar o seu cliente é pedir para ele inspirar profundamente, para que ele puxe esse ar pelo nariz, ficando de boca fechada. E aí ele pode realmente afrouxar essa musculatura abdominal para que ele consiga encher bem esse pulmão e inspirar bastante. Em seguida, ele vai prender a respiração por alguns instantes, vai soltar lentamente esse ar pela boca. Ele vai fazer esses passos que a gente mencionou até agora 3 vezes. Mais uma vez, ele vai inspirar profundamente, prende por mais alguns segundos e em seguida ele solta o ar com força e rapidamente pela boca. Inspira profundamente, puxando o ar pelo nariz mais uma vez, ficando da boca fechada. Prende a respiração e em seguida ele força uma tosse para conseguir liberar esse escarro que vem desse trato respiratório inferior. Ressaltar a ele que não é para fazer na coleta num pote e passar para o próprio coletor que vai ser entregue no laboratório, é para fazer diretamente nesse pote que foi entregue. Só tomar cuidado para não escarrar por fora, né? Porque o escarro é um material potencialmente infectante, então outras pessoas vão entrar em contato, por mais que elas usem equipamentos de proteção padrão, é importante também que ele tenha esse cuidado na hora da coleta. Ele vai repetir, na verdade, por 4 ou 5 vezes esses passos todos até ele conseguir pelo menos 10 ml, em torno de 5 a 10 ml de escarro para ser levado para o laboratório. Mais uma vez, vamos incentivá-lo a lavar a mão após o procedimento. Ele deve manter esse frasco fechado firmemente, deve rosquear com bastante cuidado para que ele não tenha nenhum tipo de
possibilidade de abrir acidentalmente, se mantido sempre na posição em pé, né, com a tampa para cima, e vai proteger da luz até o momento da entrega.